Olá, meus amados, tudo bom com vocês? Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui no canal Caráter Cristão com a série História da Redenção. Nossas leituras da semana: Gênesis 11, Patriarcas e Profetas, capítulo 10, História da Redenção, capítulo 9. Vamos aprender algumas coisas muito importantes hoje. Capítulo 9 fala sobre a Torre de Babel. Vamos orar? Querido e amado Deus, estamos agradecidos ao Senhor por essa dádiva de aprendermos um pouco mais de Ti, perdoe nossos pecados, nos purifique e nos guarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, primeira coisa que nós precisamos identificar logo no primeiro parágrafo é que a apostasia não demorou muito para acontecer. O povo viu as coisas ocorrerem, ouviu dos seus pais, né, das descendências de Noé, tudo o que aconteceu, mas mesmo assim adentraram na apostasia. É interessante nós identificarmos que algumas dessas pessoas nem acreditavam em Deus, colocavam como algo natural, né, o dilúvio, e outras pessoas acreditavam em Deus, mas nem tanto assim, né, não faziam conforme Deus pedia. Então era uma apostasia muito grande que se começou novamente mesmo após o dilúvio. Bom, meus amados, a brilhante ideia que os ímpios tiveram foi de se afastar dos justos. Isso é algo normal, tá? Porque o justo incomoda. Jesus incomodava aquelas pessoas. Enoque incomodava na sua época, Daniel incomodava na sua e assim por diante. O justo incomoda. Então os ímpios vão preferir ficar longe dos justos do que ser todos os dias lembrado da sua injustiça, tá? Então isso é muito importante para nós entendermos que quanto mais avançamos nessa escala da santificação, mais justos se tornamos pela graça de Deus, mais inimigos teremos. Um outro ponto é que a cidade novamente é colocada aqui como algo ruim, né? Lá com Caim e agora novamente, porque Deus falou para cada um para eles se espalharem, mas o povo não, construiu uma cidade, foi contra Deus, colocou uma rebelião clara aqui, tá? E colocou-se então uma torre com uma base. Então, basicamente, essa torre tinha meio que um parecer igual a uma pirâmide, ok? Uma base bem grande, tá? Era uma base tão grande que parecia mesmo uma cidade só a base, tá? E depois eles iam afinando até chegar ao máximo possível acima. Eles conseguiram passar do tamanho aí de mais de 800 metros, porque é o tamanho do dilúvio, o texto diz que eles passaram do tamanho das águas do dilúvio, mas não conseguiram empreender até onde desejavam, que era até o céu, tá? Então isso é muito interessante nós vermos que dentro dessa torre tinham salas, tinham adornos, ídolos, tá, nas paredes, então a coisa era bem complicada. Uma outra coisa é que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa idolatria. Às vezes nós achamos que ser idólatras é adorar algo que não seja Deus. E mas não é somente um ídolo, ou se eu não tiver adorando algo físico, tá ótimo. Não. Às vezes eu e você podemos se fazer nosso próprio ídolo. Quando a gente só faz o que a gente quer e não o que Deus pede, a gente está se colocando como ídolo. Às vezes um futebol pode ser um ídolo, às vezes uma namorada, às vezes tudo que toma o lugar de Deus em primeiro lugar acaba se tornando um ídolo. Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso, pois a idolatria é abominável ao Senhor. Uma outra questão é a questão da autoridade. Tem pessoas que dizem que Ellen White não é verdadeira porque ela contradiz a palavra de Deus. E um dos textos que eles usam é justamente esse, tá? Na Bíblia diz que o Senhor Deus desceu para confundir as línguas. O Senhor desceu para confundir as línguas. E Ellen White fala que foram 2 anjos. O que tem a ver isso, Roberto? Isso é uma baita de uma contradição? Bom, vamos lá para eu explicar para vocês. A Bíblia denota várias vezes isso. A própria Bíblia, então, estaria se contradizendo. Vou dar um exemplo aqui. O Apocalipse 1, logo no início, diz que o que foi passado de Deus para Jesus, para o anjo, que passou para João e assim por diante. Só que nós lemos nas cartas que o Espírito diz à igreja. Ou seja, e agora, Roberto? Foi um anjo? Foi Jesus? Foi o Pai? Foi o Espírito? Quem que passou de fato o Apocalipse ali, as cartas para as igrejas, para João?
Agora vamos entender isso, como funciona. Isso se chama o ministério dos anjos, ok? O que seria isso? Eu, você e anjo não conseguem fazer nada sem Deus. Tudo de bom que nós fazemos é Deus através de nós. Então, não é eu e você que faz nada de bom, é Deus através de nós. Então, mesmo que eu faça, quem recebe a dádiva? Quem recebe o poder, a autoridade sobre o que eu fiz? Deus, porque é Ele que atuou em mim. É a mesma coisa que acontece. Um exemplo claro para vocês é o exemplo do centurião, que vai até Jesus e fala: Não, você não precisa ir até minha casa, não. Só falar e eu sei, porque o Senhor é de autoridade, assim como eu. Eu falo, desfalo e acontece. E aí Jesus fala: Sua fé então curou o seu servo. E quem que curou? Foi Jesus? Obviamente que não. Jesus mesmo disse que dele nada pode, ele não poderia fazer. Então o Espírito Santo envia os anjos e os anjos curam o poder aquele rapaz, tá? Então o que que acontece? Quem que recebe o poder ali? A dádiva. Quem que efetuou de fato isso? Não foi Jesus e nem os anjos. É colocado como o Espírito, como Deus, tá? Porque o Espírito é Deus. Então, é exatamente isso que ocorreu aqui. Não tem contradição nenhuma, tá? Deus, através do Espírito, envia os anjos fazem e quem recebe a glória é Deus, tá bom? Então, na Bíblia fica como Deus e Deus pode enviar qualquer um. Tudo que esse qualquer um fizer é Deus que está fazendo, tá bem? Então, é simplesmente isso. A autoridade sempre vem de Deus. Desvincular de Deus. O que, que seria isso? Esse desvincular de Deus é que o pessoal da Babilônia, ali, né? Porque Babel depois vira Babilônia, porque Babel é confusão, Babilônia é confusão, e Babel ali é Bab, né? Bab é porta e El, Deus. Então, porta de Deus. Então, eles queriam ali colocar eles como Deus, colocar uma outra porta que não seja a Deus para alcançar a salvação. Então, eles se deram mal. Deus enviou ali um raio onde quebrou, né? Além de confundir as línguas, daí em diante todas as línguas que nós conhecemos hoje começaram a se desenvolver e foram destruídos porque Deus queria mostrar para ele que o único soberano é ele. Eu acho incrível a gente ver como Deus é poderoso e Deus se compadece daquelas pessoas, por isso ele poderia destruir todas elas, novamente. Mas não, misericórdia e graça mais uma vez para aquele povo. Então é muito bonito ver como Deus cuida de cada um de nós. Que nós possamos querer ser cuidado por Deus e não desvinculado dele. E eu gostaria de terminar com 3 textos da Ellen White, de Patriarcas e Profetas, pois é muito importante para mim e para você entendermos o que de fato tudo isso quer dizer para nós. O primeiro vai estar na página 79, primeiro parágrafo, diz o seguinte: Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho tornou-se um memorial de sua loucura. Os homens, todavia, estão continuamente a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si mesmo e rejeitando a lei de Deus. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim ao apresentar ele a sua oferta. No professo mundo cristão, muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e edificam um credo com especulações humanas e fábulas aprausíveis, e apontam para sua torre como um caminho para subir ao céu. Os homens ficam tomados de admiração ante a eloquência, enquanto esta ensina que o transgressor não morrerá, que a salvação pode ser conseguida sem obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitam a norma de Deus, esta os levaria à unidade. Mas enquanto a sabedoria humana for exaltada sobre a sua santa palavra, haverá divisões e dissensão. A confusão existe entre o credo e as seitas, em conflito uns com os outros. É apropriadamente apresentada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica-se às igrejas amantes do mundo dos últimos dias. Muitos procuram fazer um céu para si mesmo, obtendo riquezas e poderio. Tratam-se maliciosamente de opressão e falam arrogantemente, pisando os direitos humanos e desrespeitando a autoridade divina. O orgulhoso pode por algum tempo estar em grande poder e pode ver o êxito em tudo o que empreende, mas no fim encontrará apenas decepção e desgraça. O tempo do juízo de Deus está próximo. O Altíssimo descerá para ver o que os filhos dos homens têm edificado. Revelar-se-á seu poder soberano. Derribar-se-ão as obras do orgulho humano.
Bom, eu gostei desses textos. Primeiro, falando sobre que Babilônia vai passar vergonha. O segundo denota que nós, como profetas cristãos, temos que tomar cuidado em ser Babilônia, em professar falsas doutrinas e crenças, enganar as pessoas. Precisamos estar pautados e firmados na palavra de Deus. E o terceiro ponto diz que muitos de nós estamos fazendo o céu para nós mesmos, querendo molar o nosso gosto no céu. Mas eu digo a cada um de vocês, e para mim também, que o céu não é do gosto do Roberto, nem de nenhum de vocês. O céu é da forma que Deus gosta. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que se adequar à vontade de Deus e não Deus às nossas vontades. Que nós possamos ser diferentes daquele povo de Babel. Que nós possamos avançar para a honra e glória de Deus até a Canaã celestial. Matando o nosso eu, matando esse ídolo que está em nós, que é o eu quero, o eu acho, o eu gosto. E é a partir de hoje que seja o assim diz o Senhor na minha e na sua vida. Que Deus os abençoe e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.